Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre projeto de pesquisa. Vocês se lembram que anteriormente eu disse que o projeto de pesquisa é o coração da nossa candidatura a um processo seletivo de pós-graduação. Aqui no caso específico nós estamos falando do mestrado, mas tanto para o mestrado quanto para o doutorado, o projeto de pesquisa é a parte mais importante, certo? E nós vimos que quando nós fazemos a inscrição no processo seletivo, o projeto de pesquisa já é um documento que nós enviamos na inscrição, junto com o currículo Lattes, CPF, RG, foto 3x4, uma série de coisas, né? Então, o nosso projeto de pesquisa ele já é enviado nesse momento. E hoje nós vamos falar sobre ele. Para vocês entenderem, né, como que funciona essa questão de projetos de pesquisa, linhas de pesquisa, notar a importância, a relevância dessa questão dentro do processo seletivo e da vida acadêmica de vocês, eu vou trazer alguns exemplos, porque a informação nunca é demais e é bom a gente saber a respeito disso, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, eu já deixei aqui aberto para nós discutirmos, né? Estou aqui na página das Ciências Sociais da Unesp. Quando eu venho aqui em programa e em disciplinas, vocês podem notar aqui comigo o seguinte, vou aqui no primeiro semestre de 2022. 2022 foi quando eu fiz o mestrado na Unesp, né, em Ciências Sociais. O que nós temos aqui? Teoria e metodologia nas ciências sociais, obrigatória para o mestrado. Veja, na nossa primeira aula eu comentei com vocês, né, coloquei ali uma frase, qual é a minha obrigação quando eu estou no mestrado? Muita gente não sabe, está perdido em relação a essas informações. Então, você não vai estudar de manhã, nem à tarde, nem à noite, conforme o tempo que você tem disponível. Por quê? Quando nós estamos na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, em geral nós já trabalhamos. Um estudante de graduação às vezes tem bolsa, ainda não trabalha, mas na pós-graduação nós temos um outro contexto. A não ser que você consiga uma bolsa, e você diz, né, nesse período do mestrado ou do doutorado eu quero apenas me dedicar aos estudos. Porém, a situação é a seguinte, são pessoas que trabalham, têm empregos, né, fixos nos mais diversos lugares, então você tem que pensar da seguinte maneira, né, que foi aquela questão que nós levantamos ali na nossa primeira aula, qual é a minha obrigação? Então, o que eu tenho aqui? Teoria e metodologia nas ciências sociais, obrigatório. Todos os estudantes de mestrado, independente da linha, precisa assistir essa disciplina que é obrigatória. São 6 créditos, tá? E no caso, ela aconteceu em 2022, na quinta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia. Tudo bem? O que eu quero falar com vocês a respeito dessa questão? Observem o seguinte. Nós tivemos como disciplina optativa as seguintes disciplinas. Obrigatória é aquela que você tem que fazer. No caso, é só essa. As optativas foram abordagens e técnicas de pesquisa em relações internacionais, teoria crítica, África no Brasil, uma abordagem ao campo da antropologia, antropologia ambiental. O que acontece? O meu projeto de mestrado era em relação a questões étnico-raciais na minha cidade. Identificar ali relações no início do século, num período em específico, numa região em específico, certo? Eu poderia fazer abordagens técnicas de pesquisa em relações internacionais? Não tem nada a ver com a minha pesquisa. Imagina que esse horário fosse excelente para mim, porém não é o meu foco, tá? A disciplina que mais se envolvia com a minha proposta era essa disciplina, que também aconteceu no primeiro semestre, das 7 da noite às 23 horas.
No caso, como eu sou professora, pedi para não me atribuir aula na quinta-feira, porque eu tinha esse compromisso no primeiro semestre. Então, eu ia para Araraquara para ter aula às 9 da manhã, já ficava o dia todo lá, porque eu tinha aula até às 11 da noite, certo? Então, o compromisso de mestrado com vocês é esse. E esse rol de disciplinas, ele vai aparecer ali no início do ano e tem uma questão que eu gostaria de comentar. Observaram essas disciplinas aqui do primeiro semestre, do ano de 2022? Legal. Quando eu venho aqui, né, voltando aqui em disciplinas, quando eu venho aqui, por exemplo, no ano de 2024, o que eu tenho? Pesquisa qualitativa com uso de softwares, água e saneamento básico, aqui no caso foi uma disciplina cancelada, teoria e metodologia em ciências sociais, obrigatória para o mestrado. No caso, né, do presente ano, ela aconteceu na quarta-feira das 2 da tarde às 6 horas, certo? Antropologia visual, imagem, pesquisa, modos de fazer reflexão, antropologia ambiental, patrimônio material e imaterial da Amazônia, crenças religiosas, fronteiras, perspectivas literárias e sociais. Observem, são disciplinas diferentes do ano de 2022. E se eu abrir aqui, vão ser disciplinas diferentes do ano passado. O que eu quero dizer com isso tudo? As disciplinas, elas são organizadas de forma a atender a demanda dos ingressantes. Então, são 10 pessoas, por exemplo, que foram selecionadas, né? Havia vaga para 10 pessoas. E essas 10 pessoas tinham projetos X. As temáticas desses projetos demandam que os estudantes conheçam a respeito de determinados assuntos. Então, as disciplinas, elas são elaboradas dessa forma, para atender às demandas dos ingressantes. Por isso que elas alteram de um ano para o outro, no caso das optativas, tá? Então, quando você vai fazer uma disciplina optativa, ela tem que estar relacionada ao seu projeto. Por quê? Você vai dar conta disso depois. No exame de qualificação, além de mostrar uma nova proposta, né, que a gente vai falar a respeito disso, uma nova proposta do seu projeto, você também vai falar da sua trajetória no mestrado. E quando você falar da sua trajetória, você vai dizer o seguinte: participei da disciplina X obrigatória e ela contribuiu para o meu projeto da seguinte maneira. Participei da disciplina Y optativa e ela auxiliou na elaboração do meu projeto da seguinte forma. Então, isso é muito importante. Então, como nós estamos falando em projeto, eu achei interessante trazer essa reflexão aqui, que pode ser que vocês não tenham conhecimento a respeito. Aí, vou fechar aqui a página das ciências sociais, tá? Se eu venho para a educação escolar, eu vou observar que é um pouquinho diferente das ciências sociais. Na educação escolar, no primeiro semestre, eu tive a obrigatória para o mestrado, que aconteceu na quinta-feira, tá? Das 2 da tarde às 6. Essas obrigatórias por linha já é no doutorado, linha 1, linha 2, linha 3, linha 5, enfim. Aí eu tenho as disciplinas optativas, cybercultura e educação para as mídias numa perspectiva antissexista e antirracista, formação de professores para atuar com bebês, produção e divulgação e avaliação científica, tecnologias digitais, veja, tópicos especiais em discurso e sexualidade. Quando você vai escolher a disciplina optativa, você vai escolher a disciplina que tem uma relação muito grande, que ela vai te auxiliar a desenvolver esse projeto, essa proposta que você inseriu lá no processo seletivo, tá? Então é assim que funciona, tudo bem? Vou fechar daqui, eu gostaria de trazer para vocês essas questões que elas são importantes. Então vamos falar de projeto de pesquisa, tá? Eu trouxe aqui para vocês, que eu achei muito interessante. Não sei se de repente alguém viu na internet, escreva o seu projeto 10 vezes mais rápido com inteligência artificial. Vou até colocar uma enquete aqui na nossa aula, quero que vocês respondam. Pessoal, o que vocês acham disso? Vocês vão escrever com inteligência artificial o projeto de vocês? Respondam aí para si próprio. Vocês vão fazer isso? Eu participei
de um evento na UFSCar, há uns 2 anos, mais ou menos, a respeito de inteligência artificial. Eu não me lembro o nome do professor, né, mas que os créditos fiquem, né, para ele, sobre o mito do voo de Ícaro. E eu achei muito interessante e ilustra muito o que nós temos dentro da academia quando falamos em inteligência artificial, né? Para que vocês também saibam os limites de uso desse recurso, principalmente nessa fase de processo seletivo. E o professor, ele dizia o seguinte, né? Contou para nós a respeito do voo de Ícaro, né? Mito, como nós sabemos, né? As mitologias lá na Grécia Antiga. Então se trata de um mito que é o seguinte: ele conta a fuga, né? A história da fuga de Ícaro. Ícaro é o filho de Dédalo, do labirinto de Minotauro, tá? Então Dédalo, ele era um construtor, um arquiteto muito hábil, e ele foi acusado de matar o sobrinho em Atenas. E por essa razão, devido a essa acusação, tanto ele quanto o filho Ícaro, eles foram condenados a se exilar em Creta, certo? Só que lá em Creta, o Dédalo, como arquiteto, construtor muito hábil, ele construiu o labirinto para aprisionar o Minotauro. Só que ele foi acusado de ajudar a Ariadne a libertar o Teseu, que estava também nesse labirinto. E devido a essa acusação, eles foram levados ao labirinto como prisioneiros. Porém, Dédalo, que tinha construído o labirinto, ele sabia que era impossível sair de lá com vida. Era extremamente perigoso. Então, ele tinha que ter uma ideia para sair com vida desse labirinto que não fosse ali pelos caminhos mais caminhos de terra, né, no caso. Então ele, como uma pessoa muito engenhosa, muito habilidosa, ele pensou o seguinte: nós vamos sair do labirinto voando. Então ele teve a ideia de fazer asas e ele construiu essas asas, tanto para ele quanto para o filho Ícaro. E essas asas, elas foram feitas com penas de pássaros que caíam ali no labirinto, com madeira, e elas foram grudadas com cera de abelha, tá? Então o que nós vemos aí? Nós vemos o Ícaro, né, com as suas belas asas, né, para fugir ali do labirinto do Minotauro. E quando tudo estava pronto, o Dédalo disse o seguinte: Ícaro, já está tudo pronto para a nossa fuga, porém eu preciso te dar algumas orientações. O voo, ele precisa ser moderado. Você não pode voar muito baixo devido à umidade. A umidade vai tornar as asas densas e você não vai conseguir voar. E você não pode voar muito alto porque o calor do sol vai derreter a cera que cola as penas, tá? Então o voo tem que ser moderado. Então nós temos aí o Ícaro, né? A imagem do Ícaro com as suas asas, né? E aqui nós temos, né, o Dédalo observando o Ícaro. Tudo muito bem. Eles saíram do labirinto. Porém, o Ícaro se vislumbrou com essa tecnologia. Então, nós vamos entender a asa como uma tecnologia, né? A tecnologia que permitiu que ele saísse do labirinto do Minotauro, tá? Só que ele ficou extremamente vislumbrado e foi voando cada vez mais alto, principalmente atraído pelo brilho do sol. Então, ele foi voando, 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 e o que aconteceu? Chegou próximo do sol, as ceras foram derretidas e ele caiu na praia, né, uma queda fatal. Por quê? Ele fez uso da tecnologia de uma forma indiscriminada. E eu achei isso muito interessante, achei esse mito bem interessante para nós discutirmos a respeito do uso da inteligência artificial. Eu posso utilizar a partir desse mito, né, da contação aqui dessa história. O que vocês acham? Sim, nós podemos utilizar, mas utilizar de uma forma moderada. E mais uma coisa, é o ser humano quem dá os comandos para a inteligência artificial, não é verdade? Então, comandos corretos, né? Perguntas corretas, certo? Por exemplo, você tem dúvida de quais seriam os objetivos ou de qual seria uma boa justificativa para o seu projeto? Vai lá, cola todas as informações que você já escreveu e diz o seguinte: eu tenho uma dificuldade ou eu gostaria de sugestões de quais seriam os objetivos a partir desse texto que eu te mandei.
Qual seria uma possível justificativa a partir desse texto? A inteligência artificial vai te gerar uma resposta, porém essa resposta vai ser analisada por você que é o pesquisador, que é a pessoa que conhece a respeito do assunto, e ela vai te dar, assim, ideias, vai te clarear a respeito de objetivos, qual justificativa você pode utilizar. Não que você vá utilizar a inteligência artificial, por exemplo, ela me deu essa justificativa, eu vou colocar ali no meu projeto. Não é assim que funciona. Então, nós não temos que ir até, como fez Ícaro, né, até chegar até o sol e, de repente, o que aconteceu? Né? A cera de abelha ali foi derretida, as asas se desfizeram e o Ícaro acabou tendo aí uma queda fatal. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao fazer uso da inteligência artificial, tudo bem? Ela pode ser uma aliada, mas ela não vai escrever o seu projeto. Inclusive, uma professora minha da pós-graduação, ela disse o seguinte: nós vamos fazer essa atividade, vai lá na inteligência artificial e pede para ela conduzir como essa atividade deve ser feita. A resposta que ela der, você faz ao contrário, porque o que ela disse ali é tudo muito óbvio, né? E vocês, como pesquisadores, precisam fazer coisas não tão óbvias. Pois bem, vamos lá. Vamos falar a respeito de projeto de pesquisa, tá? Então, vou colocar aqui, projeto de pesquisa. Estou aqui no caso da educação escolar da Unesp de Araraquara e diz o seguinte para mim: o meu projeto de pesquisa deve conter resumo máximo de 20 linhas. Você vai escrever 21 linhas? Jamais. Está dizendo máximo de 20. Você vai escrever 19? Tudo bem, né? Eu posso escrever até 20 linhas, tá? O meu projeto deve ter um resumo com no máximo 20 linhas. Deve haver uma justificativa. Veja, não tem introdução. Você não vai introduzir o seu tema. Você já vai direto para uma justificativa. Depois dela, você vai para objetivos. Você pode colocar o objetivo geral. Eu tenho como objetivo, por meio desse estudo, um objetivo X. Vocês sabem que o objetivo geral é o objetivo do seu estudo. Os objetivos específicos é todo aquele caminho que você vai traçar para atingir esse objetivo geral. Você pode colocar ali objetivos específicos. Depois disso, você vai colocar a fundamentação teórica. Nós vamos falar a respeito, tá? Métodos e técnicas. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de comentar com vocês. Você não vai escolher um método e técnica, né, uma metodologia aleatória. Você tem ali um problema que você quer investigar, tudo bem? Para eu ter respostas para esse problema, qual que é o melhor modo? É a partir dessa pergunta que você vai desenhar a sua metodologia. Como que eu respondo a esse meu objetivo? Como que eu consigo tratar esse problema que eu trago aqui? Então, a partir dessas questões, você vai desenvolver a sua metodologia e não ao contrário, tá? Quando você vai lá e já desenha toda uma metodologia sem pensar nessa pergunta, é como se você fosse sair, um eletricista sair a campo, por exemplo, com um alicate, e ele encontra lá um determinado serviço que ele consegue utilizar o alicate, tá? Aí ele vai por um outro serviço, ele só tem aquele alicate, mas precisa de uma outra ferramenta para ele resolver aquela situação. Então, quando você definir uma metodologia sem pensar se ela vai realmente responder aquele objetivo, é como o eletricista que vai ao campo com uma única ferramenta. Nem sempre ela vai dar certo. Então, a gente tem que pensar dessa seguinte maneira, tá? Cronograma de execução. Isso daqui é importante. Então, no caso das ciências sociais, eu tinha 24 meses para concluir o curso. Mas na educação escolar, o mestrado tem até 30 meses. Então, vejam, o projeto deve ser escrito em até 10 páginas, tá? Digitadas, com espaçamento no e-mail, formato A4. Eu vou mandar esse modelo em documentos. Fonte Times New Roman, tamanho 12.
Capa e referências, né, e apêndices, anexos, eles não vão contar como página. Então, conta nessa questão aqui de 10 páginas no máximo, do resumo até o cronograma, tá? Então, se atentem ao formato. Às vezes, o seu projeto ele pode não ser lido porque está num formato completamente diferente daquele que foi indicado em edital. Sempre no edital nós temos o formato do nosso projeto de pesquisa, tá? Então vamos lá. Vocês sabem como vocês vão fazer esse cronograma? Já coloquei aqui, ó, na instrução normativa, tá? A gente vai em legislação, instrução normativa e nós temos aqui o cumprimento de disciplinas. O que nós vemos? O aluno de mestrado, ele deve cumprir 24 créditos em disciplinas obrigatórias e optativas. As disciplinas obrigatórias, elas serão ofertadas em até 6 créditos. Observarão aqui que vocês têm 2 anos, né, para cumprir esses créditos. Imagina que toda disciplina que você escolha tem 6 créditos, então seria uma disciplina por semestre. Pois vocês têm aqui, ó, 2 anos para cumprir esses créditos em disciplina. O aluno deve cumprir 2 disciplinas obrigatórias, sendo uma de caráter geral destinada à formação para a pesquisa e outra relacionada à linha específica a qual o aluno se encontra matriculado. Ou seja, você não vai escolher a disciplina da sua mente, você vai escolher disciplinas que estejam atreladas ao seu projeto, à sua linha e disciplina obrigatória. Os alunos de mestrado acadêmico deverão integralizar os créditos em disciplinas e atividades complementares num prazo de 20 meses. Eu estou aqui com o meu projeto de doutorado aqui em aberto, só para ilustrar, tá? Então, eu coloquei aqui, ano 1, disciplinas optativas e obrigatórias. No caso de vocês, vocês têm até aqui, ó, até 24 meses para disciplinas optativas e obrigatórias. Horas complementares, vocês têm até 20 meses para cumprir horas complementares. O que são essas horas complementares? No caso do mestrado, o aluno de mestrado, antes da qualificação, ou seja, antes de apresentar novamente o seu projeto reestruturado, precisa cumprir essas horas complementares. Em geral, tem a ver com publicação em anais, de eventos, participação em eventos com publicação ou sem publicação, enfim, tem essas normas e tem ali a quantidade de horas, tá? A qualificação, vocês viram que é feita com 20 meses, então vocês vão fazer um cronograma de execução dizendo que a qualificação ela vai ser feita até aqui. A fundamentação teórica, toda a análise de conteúdo, tudo que você vai fazer no seu projeto, você vai colocar ali até o prazo final, que é 30 meses, e em 30 meses a defesa. Então, esse cronograma ele não é feito de qualquer forma, ele é feito a atender os prazos estabelecidos na pós-graduação. Vou deixar um modelo como exemplo da educação escolar, né? Nós temos aí pessoas de inúmeros programas, intenções, enfim. Então, só para entender que você vai ter que procurar no seu programa de pós-graduação essas informações para construir o seu cronograma de uma forma adequada. Até quando eu devo cumprir as disciplinas, né, os créditos em disciplinas? Até quando eu devo cumprir as atividades complementares? Qual que é o meu prazo de qualificação? Qual é o meu prazo de defesa? E a partir dessas informações, você vai desenhar o seu cronograma, tudo bem? Então, nós temos aqui essa informação. Agora, nós vamos para o edital novamente, nós vamos aqui para análise do projeto de pesquisa. Como que o projeto de pesquisa de vocês vai ser analisado? A análise,
ela será realizada pelas linhas de pesquisa, na qual o candidato se vinculou no ato da inscrição, conforme os seguintes critérios: a estrutura do projeto, a justificativa, os objetivos, a fundamentação teórica, o objeto de estudo, os métodos e técnicas realizadas. O que são técnicas? Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista. Entrevista não é método, entrevista é uma técnica de coleta de dados, tá? Além da aderência à linha de pesquisa. Então, imagina que você tenha um projeto, ele tem que estar adequado àquela linha, ao que aquela linha estuda, tá? Senão a possibilidade do seu projeto ser reprovado é muito grande. Viabilidade de desenvolvimento do projeto de pesquisa, considerando a aderência às investigações realizadas pelos docentes. Informação importante. Você vai identificar a sua linha de pesquisa, você vai olhar no edital quais são os professores daquela linha que estão disponíveis para orientar projetos de mestrado. Por exemplo, o meu professor que eu indiquei para o doutorado, no ano passado, ele estava disponível para orientar estudantes de doutorado. E o que ele estuda é parecido com a minha proposta. Nesse ano, ele não está para os alunos de doutorado, ele está para os alunos de mestrado, tá? Mas tem uma outra professora que também estuda, né? Tem pesquisas semelhantes e está disponível para o doutorado. Então é assim que funciona, sempre vai ter um professor que vai acabar estudando alguma coisa na qual você tem pretensão. Então, nós temos também a disponibilidade de vaga em relação ao professor e a aplicabilidade, né? São duas palavras-chave. O que eu vou fazer vai ter um retorno para a sociedade? E o que eu vou fazer é exequível, tá? A exequibilidade do cronograma de execução. Então, lembrando, o cronograma você não vai fazer de qualquer forma, você vai investigar os prazos do seu programa e a partir dele você vai desenhar o seu cronograma de execução, tá? Agora nós vamos falar sobre o projeto em si. Quando eu falo em qualificação, falei aqui para vocês em qualificação. E a qualificação, ela é a reestruturação do seu projeto. Eu tenho uma frase ali na minha dissertação de mestrado que eu vou compartilhar com vocês que vai fazer vocês compreenderem melhor o que isso significa. Eu terminei a graduação em 2007 e o meu projeto em 2007 já estava escrito, o meu projeto de mestrado. No entanto, que foi o mesmo projeto que eu enviei 15 anos depois, tá? Porém, eu coloquei uma frase assim na minha dissertação. Ao realizar essa dissertação, é como se fosse a realização de um projeto de vida. Alguma coisa antiga que no tempo oportuno eu dei continuidade, porém seria óbvio, né, dizer que o mestrado me fez evoluir enquanto pesquisadora. O que eu quero dizer para vocês com isso? O projeto é uma intenção, são as suas representações a partir de uma situação, tá? E vocês podem ter certeza que ele vai ser remodelado porque vocês vão participar de disciplinas que vão alterar a forma como você enxerga o problema, tudo bem? Por exemplo, o projeto que eu escrevi em 2007, eu tinha toda uma ideia, eu tinha a minha dissertação escrita na minha mente. E quando eu participei de todas as disciplinas no mestrado, o meu projeto, ele mudou completamente, tá? Então, a disciplina África do No Brasil, por exemplo, que eu mostrei para vocês, me fez enxergar que eu tinha que utilizar como fundamentação teórica pessoas que falavam a respeito delas próprias. Então, seria uma história da África contada a partir de africanos, por exemplo. E não utilizar sociólogos, né, outras literaturas explicando uma determinada situação. Então, eu tive uma mudança de literatura, de metodologia, enfim, uma série de mudanças ali no meu projeto. E isso é normal, tá? Isso não significa que você vai mandar qualquer coisa. Significa que você tem uma determinada representação, uma determinada vivência e que você quer investigar
uma determinada coisa, tudo bem? E que isso é viável, havendo mudança ou não. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Para ficar mais fácil, eu gosto de trazer alguns exemplos, tá? Vou trazer aqui como exemplo. Aqui é o meu projeto de pesquisa para o doutorado, não tem problema nenhum, porque mestrado também é um projeto de pesquisa, tá? Então eu disse o seguinte: observem, a pesquisadora, atualmente professora na educação básica do estado de São Paulo, tem se dedicado ao estudo das relações étnico-raciais desde a sua graduação em ciências sociais. Veja, eu não disse, eu sou atualmente professora da educação básica do estado de São Paulo e eu tenho estudado. Não, é sempre terceira pessoa. Você vai se colocar ali no texto como a pesquisadora, o pesquisador, nunca em primeira pessoa, tá? Então isso é uma coisa básica. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um texto que foi de uma situação em específico. A origem dessa proposta, ela remonta às demandas da educação das relações étnico-raciais em 2023. O que aconteceu? Eu conto um fato que aconteceu numa escola, na instituição escolar na qual eu trabalhava, tá? Então aconteceu o seguinte: a pesquisadora e um grupo de professores foram designados para desenvolver um projeto em uma unidade escolar com o objetivo de promover a autodeclaração étnico-racial dos estudantes no momento da matrícula. Por quê? Nessa escola do interior paulista, uma escola que fica numa cidade com 8.000 habitantes, que tem 58 anos de história, na qual eu lecionava naquele momento, se observou que de um universo amostral de 400 alunos do ensino médio, apenas 5 se autodeclararam negros. Então, o que acontece? O fenótipo, aquilo que a gente enxerga, nós tínhamos muito mais pessoas negras do que as 4 que se autodeclararam no momento de matrícula, tá? Então, por meio desse fenótipo, a gente observava que havia um maior número de alunos que se enquadravam nessa categoria, tá? Então, diante dessa situação, a diretoria de ensino, ela reconheceu uma necessidade de desenvolver um projeto voltado para a questão da autodeclaração, tá? O meu projeto é sobre a implementação da Lei 10.639 e como o estudo, né? O estudo voltado a essas questões étnico-raciais, elas são importantes dentro do currículo. Então, eu conto essa situação que foi vivenciada por mim. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você vai escrever o seu projeto ele tem as suas vivências, a sua subjetividade, tem as suas representações em relação a alguma coisa. E a questão de subjetividade e objetividade dentro das ciências, ela é uma longa discussão, tá? Eu vou deixar depois para vocês um material do Max Weber que ele vai discutir a respeito da objetividade e subjetividade nas ciências. E o Max Weber vai dizer para nós o seguinte: é impossível que um projeto, que uma pesquisa, ela não seja subjetiva. Por quê? A escolha do tema é subjetivo, porque tem a ver com as suas vivências, com as suas realidades, com a sua representação diante de alguma coisa. É um problema que você observou e você quer investigar. E isso é subjetivo, tudo bem? Quando você vai propor ali uma justificativa, essa justificativa, ela é subjetiva. Quando você propõe os objetivos, né, os objetivos eles são delineados a partir do seu conhecimento, das suas vivências. Isso tudo é subjetivo e não tem problema nenhum. O Max Weber vai dizer que não tem problema nenhum. Porém, como que nós alcançamos a objetividade dentro das ciências? Por meio do método, por meio do rigor metodológico. Veja, rigor e não rigidez. Então, o que é o rigor? Eu sei qual é o problema que eu quero investigar, eu sei quais são os meus objetivos, eu delineei ali uma possível justificativa, as possíveis hipóteses a partir das minhas representações, tá? Porém, eu vou utilizar um método
para alcançar esse objetivo, para resolver esse problema, e eu também vou traçar um método a partir do qual eu acredito que possa me auxiliar a tratar tudo aquilo que eu vou colher em campo. Então, por exemplo, quando a gente fala em metodologia, não é só vou fazer uma autoetnografia, vou fazer uma etnografia nas escolas, vou fazer uma entrevista, um estudo de caso. Tudo bem. Você tem ali um estudo de caso. Você vai observar um conjunto de pessoas, você vai trabalhar com entrevistas, você tem ali inúmeros dados. Excelente, você desenhou como você vai conseguir, como você vai adquirir esses dados. Tudo bem. E como você vai analisar tudo aquilo que você colheu, tá? Então, é sempre conseguir os dados, mas também analisar os dados. Tudo isso está dentro de metodologia. Então, como que eu consigo a objetividade dentro das ciências? A partir de uma experiência minha, por meio do meu método rigoroso, tá? E uma outra coisa importante que eu quero falar com vocês. Sabe quando você vai ali na linha de pesquisa e você vai identificar o seu possível orientador dentro daquela linha, tá? Eu fui lá, olhei a minha linha de pesquisa e vi os professores que estavam disponíveis, no caso, para me orientar no doutorado. Vocês vão fazer o seguinte, vão olhar dentro da linha os professores que estão disponíveis para orientar vocês no mestrado, tá? Então, eu observei os professores, fui lá na plataforma Lattes e fui buscar currículo. Digitei o nome dele. Aí apareceu esse professor para mim e eu fui ver as produções desse professor, para ver se o que ele estuda está mais ou menos alinhado à minha proposta, tá? Isso é muito importante. Aí o que eu observei? O meu professor, no caso, eu coloquei ele como um possível orientador e hoje ele é o meu orientador. Eu busquei ali no currículo Lattes dele algumas produções e eu observei que tinha alguns textos dele que eu poderia utilizar no meu projeto, para o processo seletivo, que eu vou anexar junto com a minha inscrição. Então façam isso. Eu comentei com vocês que tanto a tese quanto a dissertação, né, um professor meu disse, né, de pesquisa em educação, que é um pecado sem perdão você escrever uma tese e uma dissertação e não citar o seu orientador, tá? Então, não vou dizer aqui que é um pecado sem perdão você não citar o seu possível orientador no seu projeto, mas é muito necessário e é competitivo. Então, quando eu falo em racismo, o meu orientador escreveu aqui junto com outra pessoa, então eu cito ele no meu projeto, né? Machado e Napoli dizem o seguinte: eles chamam de fenômenos caóticos ressonantes, ou seja, alguma coisa que acontece fora dos muros, né, fora da escola, né, um fenômeno discriminatório que a origem dele é o senso comum, está lá fora, no meio social, mas ele se transfere para o ambiente escolar. Então, eu posso chamar o racismo, por exemplo, situações racistas, de fenômenos caóticos ressonantes. Excelente, citei o meu possível orientador, tá? Façam isso. Então, o projeto de pesquisa, ele é uma vivência sua, ele é um problema que você quer resolver no seu ambiente de trabalho, é uma coisa que te chamou a atenção, é uma pesquisa subjetiva a partir das suas representações e a partir das suas vivências. Excelente. Porém, você não pode deixar de responder a seguinte pergunta: essa minha inquietação, ela contribui para essa linha de pesquisa? Essa minha inquietação, ela também é objeto de estudo do meu possível orientador? Essas questões, elas precisam estar alinhadas. Não tem problema nenhum você estudar um objeto em específico, não tem problema nenhum a subjetividade dentro daquilo que você busca conhecer, tá? Só que elas precisam estar alinhadas à linha de pesquisa e precisam estar alinhadas às produções do seu possível orientador. Isso é muito importante, é uma questão chave quando nós falamos em projetos de pesquisa, tá? O seu projeto de pesquisa,
Vou aqui dar como exemplo meu, tá? Tem que ter um resumo, palavras-chave, justificativa, objetivos. Objetivo geral, objetivos específicos. Aí eu vou para a fundamentação teórica. Tudo a respeito do tema de vocês vão buscar na literatura. Principalmente, Cielo ou acadêmico não é qualquer coisa, tá? Referência nunca é qualquer coisa. E referência é que, no caso, é um projeto, então não precisa se preocupar tanto com isso. Mas, em geral, livros ou pessoas que estudam aquele tema de forma recorrente. Não um estudante que publicou um artigo, não uma pessoa que não é conhecida que publicou determinada coisa. Então, referências sempre muito utilizadas nesse meio, tá? Então, eu fiz aqui minhas referências e nessas referências eu cito as produções do meu possível orientador. Métodos e técnicas. A pesquisa será feita por meio de etnografia. Etnografia é um método de pesquisa, tá? Por quê? A pesquisadora é docente na educação básica e a etnografia ela acontece na sua prática cotidiana. Na etnografia não é você ir num determinado grupo, é desconhecido, se inserir nesse grupo, observar os seus gostos, né, as suas vivências, os seus hábitos. Etnografia nós fazemos no dia a dia, tá? Principalmente quem está na escola, né? A nossa prática cotidiana é uma etnografia no ambiente escolar, tá? Aí eu utilizei esses autores aqui, tá? Para analisar os meus dados. Então, nessa etnografia, eu vou colher dados, vou colher percepções e tudo aquilo que eu colher, como que eu analiso, tá? Então, dentro do projeto de vocês tem o método e como você vai analisar tudo aquilo que você vai colher a partir da sua investigação. Isso é importante e tem que estar no seu projeto. Então, a pesquisa seguirá os seguintes pressupostos, considerando ali os autores que eu escolhi para analisar aquilo que eu vou adquirir de informação no meu contexto. Então, definição do contexto escolar, né, uma pesquisa etnográfica, como que vai ser o acesso ao campo, como vai ser a observação participante, realizar entrevistas e conversas, como que eu vou sistematizar os dados, eu vou identificar padrões, temas e questões relevantes, enfim, tá? Então, isso é importante. E o meu cronograma, ele seguiu o quê? Ele seguiu todos aqueles prazos do programa, eu não tirei da minha mente, isso aqui é muito importante. O tempo que eu tenho para cumprir os meus créditos em optativas obrigatórias, o tempo que eu tenho para realizar horas complementares, o tempo que eu tenho para fundamentar a minha tese, para realizar etnografia, o tempo de qualificação, o tempo de adequação a tudo aquilo que foi solicitado, quando que eu vou fazer a análise de tudo aquilo que eu colhi em campo e o tempo de defesa, tá? E as referências, inúmeras referências aqui, tá? E o meu orientador, o meu possível na época, né, quando eu entreguei o projeto, era o meu possível orientador também está citado no meu projeto, tá? Isso é muito importante. Então, quando vocês pensarem no projeto de pesquisa de vocês vão pensar o seguinte, né? Anota isso, não pode ser perdido de foco. Tem alguma coisa que me incomoda, uma inquietação, tem um problema que eu observei, tem alguma coisa que eu quero investigar. Tudo isso é subjetivo, são as minhas vivências, é um local de estudo, não tem problema nenhum, tá? Eu preciso alinhar essa minha proposta, a linha de pesquisa, as produções do meu possível orientador e eu preciso ter o quê? Rigor metodológico, tá? Isso tem que ser execuível. Então, imagina assim, nós somos professores, por exemplo, nós queremos analisar todos os livros didáticos. Gente, na unha, né, um por um, você consegue observar os livros didáticos para tirar alguma conclusão a respeito dele? Imagina que você queira ver um tema. Quantos PNLD existem, tá?
Eles são físicos, estão no meio online? Quando eles estão no meio online é até mais fácil, mas, por exemplo, o seu programa ele precisa ter softwares específicos, né? O Fiscar tem software para realizar análises bibliométricas. Então, imagina que você vai fazer uma revisão de literatura, você vai selecionar ali 30 artigos para analisar. Isso é totalmente viável, tem 30 artigos, eu vou observar os objetivos, os padrões, né? No que eles se confrontam, no que eles corroboram, excelente. Porém, se eu for analisar 30 mil artigos, eu preciso de um software, né? Eu, enquanto ser humano, não consigo fazer isso. Então, eu vou fazer uma análise bibliométrica. Esse software, ele me ajuda a encontrar o que eu encontraria na mão, fazendo eu mesma, tá? Porém, existem programas que não contam com esses softwares. Então, sempre quando você vai prestar, né, fazer ali o seu projeto, você tem que pensar nisso. Ele é viável? Eu consigo adquirir respostas? Eu consigo fazer isso? Eu consigo tratar esse problema? Eu consigo, de repente, chegar ali a uma conclusão? Lembrando que a conclusão, ela nunca é uma verdade, tá? Ela é apenas uma contribuição dentro daquela linha, dentro da universidade, porque podem vir estudos depois que vai seguir o seu e que o seu estudo vai ser uma contribuição para alguém também. Então, nós sempre temos contribuições válidas a partir da nossa metodologia aplicada num determinado caso. Então, lembrando que o projeto de pesquisa, ele pode ser remodelado. Na nossa aula de entrevista, nós vamos falar a respeito disso, tá? Só vou dar aqui um spoiler, né? Meu projeto para o mestrado, eu fiz ele em 2007, como eu já contei, e eu voltei 15 anos depois para participar do projeto seletivo, do processo seletivo. E eu ia utilizar como metodologia a história oral. E na entrevista, o professor disse o seguinte, você trocaria a metodologia, ao invés de estudar história oral, ao invés de ser história oral, ser uma etnografia? Aquilo me incomodou bastante, porque eu sabia tudo sobre história oral, os melhores autores, como ela é feita, como que você entrevista, né, a primeira entrevista, depois como se dão as outras entrevistas, eu sabia tudo. E na minha mente a etnografia era um processo no qual eu tinha que estar ali, né, imersa num determinado grupo para observar determinadas coisas. Eu não sabia, mas eu disse o seguinte, não tem problema nenhum alterar a minha metodologia desde que ela responda ao problema ali proposto, mas não tem problema nenhum. E você não tem conhecimento a respeito disso, os conhecimentos eles vão ser adquiridos ao longo do mestrado, tá? Então, um spoiler aí da entrevista, se de repente te disser, você mudaria tal coisa? Você nunca vai dizer que não, né? Você está aberto às mudanças. E, em geral, o nosso projeto, ele muda, ele altera, porque a gente vai ter uma percepção nova depois que nós entramos no mestrado. Então, mas como não é o caso ainda, né? Nós estamos falando de processo seletivo, o importante tem um problema, tem uma investigação, tudo isso ele está carregado das minhas representações, e isso não tem problema nenhum, porém tem que estar alinhado à linha de pesquisa, tem que estar alinhado às produções do meu possível orientador e tem que trazer algum benefício para o programa, apesar de ser algo que é uma motivação pessoal para mim. Tudo bem? Então, dúvidas nos falamos aí pelos nossos canais de WhatsApp ou pela própria plataforma da Even. Vocês podem mandar perguntas por ali, tá? Eu acredito que vocês tenham visto esse espaço. E nós ficamos por aqui com a nossa aula de projetos de pesquisa. Até mais!